Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Culto Racional, sempre trazendo vídeos para a edificação espiritual sua e de toda a sua família. E nós estamos falando sobre as manifestações do Espírito de Deus. Esse é o assunto que nós estamos trazendo nesses últimos dias, mais precisamente a partir do vídeo passado, o Culto Racional, #58, que eu oriento você a dar uma olhada para pegar o assunto e a gente dar sequência, tá certo? Bom, nós estamos usando como texto o livro de 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Eu vou recapitular aqui bem rapidinho para você que já acompanhou e para você que está chegando agora no canal, tá bom? Aliás, um forte abraço a você que nos acompanha também pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Facebook e também pelo Instagram, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês, obrigado pelo carinho de vocês sempre estarem participando e também deixando ali os comentários. Bom, versículo 9 diz assim, só lembrando, tá? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele está falando aqui de algo espiritual, estritamente espiritual, de maneiras que os olhos não podem ver, né? Os ouvidos não podem ouvir, nem o coração pode sentir aquilo que Deus tem preparado. O homem não tem condições, capacidade, competência para perceber as coisas que Deus tem preparado para ele. Bom, se ele não consegue fazer isso humanamente, como é que ele pode fazer? O versículo seguinte, que é o versículo 10, diz assim: mas Deus não revelou pelo Espírito. Aí entra aqui, ó, a manifestação do Espírito Santo. Olha a manifestação do Espírito Santo, uma das, né? Mas Deus não revelou. Revelou o quê? As coisas que ele tem preparado. Como é que ele revela? Ele revela pelo Espírito. Você vai verificar que o Espírito aí está em letra maiúscula, sempre fazendo referência com letra maiúscula ao Espírito Santo. E ele diz, na sequência, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Todas as coisas perscruta. Eu falava também no vídeo passado que perscrutar significa investigar. Então o Espírito de Deus investiga, pesquisa, vasculha até mesmo as profundezas de Deus. Está fazendo menção para nós de que o Espírito de Deus é que é capaz de conhecer, de investigar até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, você quer conhecer a Deus? Aí o papel do Espírito Santo. Mas vamos lá. Ele diz assim, ele faz uma figura, né? E diz assim, porque qual dos homens, dá um exemplo, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Aí ele diz, assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Paramos aqui no vídeo passado. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então a gente vê que quando você entra na internet, você tem aí desculpa a expressão que eu vou usar, um fast food de mensagens para você escolher a que você mais gosta e você se alimentar daquilo. Não é verdade? Pois é, mas a pergunta é, será que estes fast foods que você tem como banquete na internet, será que esses fast foods ele tem realmente sustentado de uma maneira legítima e verdadeira no que diz respeito ao espiritual? Será que esses fast foods, eles têm realmente o Espírito Santo para lhe dar o conhecimento de Deus de fato e de verdade? Ou será que são apenas, como é que eu posso? Eu não estou desmerecendo, tá? Eu não estou desmerecendo. Estou querendo que você aprenda a ser mais seletivo e que você seja uma pessoa que venha estreitar a sua comunhão com o Espírito Santo, compreendendo que é Ele que conhece as coisas de Deus. Porque aqui está escrito, você está lendo comigo, que assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então nós lemos aqui, você vê, nós estudamos a teologia é muito importante
para que você possa compreender as épocas, saber fazer a divisão da Bíblia, saber as coisas que são atemporais, as coisas que são para a época, né? A cultura daquele tempo, por que se falava aquilo. Existem, para você ter uma ideia, existem linguagens que nem se usa mais, não se tem mais. Aí nós temos que, na teologia, buscar os textos originais, porque muda o sentido dependendo da tradução. Tudo isso você tem que aprender para você ter absorver melhor. Agora, quem é que vai te fazer compreender e discernir isso espiritualmente de fato e de verdade? O Espírito Santo. É isso que é uma das manifestações dele. Essa é a importância que nós temos que dar. Mas nós vamos falar mais e aí as coisas vão começar a fazer mais sentido para você. Então, paramos ali, né, no versículo 11. Agora, a partir do 12, dando continuidade, ainda dentro desse assunto, olha só o que o apóstolo fala. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então ele está explicando o seguinte, olha só, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Verifica que esse Espírito do mundo está escrito com letra minúscula, Espírito do mundo, né? A consciência ou as informações, né, desse mundo, né? O conceito desse mundo. Nós não temos recebido o Espírito desse mundo, né? E sim o Espírito que vem de Deus. Ou seja, apesar de nós vivermos aqui, nós temos que aprender é o chamado filtro, né? Na nossa linguagem mais atualizada aí, do nosso tempo, contemporâneo aí, as pessoas falam, fulano não tem filtro. Ele fala o que vem na cabeça, do jeito que fala, não pensa na consequência, em como a outra pessoa vai receber, né? Aquela mensagem, ou aquela fala, né? Então, normalmente eles dizem, fulano não tem filtro. Muita gente não tem filtro para falar, mas é muito importante que nós tenhamos filtro para ouvir. Tem coisas que nós ouvimos que nós temos que filtrar, né? A gente escuta muita coisa, como eu falava agora há pouco, sobre esse fast food. Desculpa usar esse exemplo, assim, essa figura, né? Mas é verdade, as pessoas querem se alimentar, elas estão com fome, mas elas vão nos fast food, elas não vão na comida de verdade, né? Que é espiritual. Então, as pessoas se alimentam de muitas coisas. As pessoas não têm filtro naquilo que elas ouvem também, porque não é só filtro para falar, mas você tem que ter filtro para ouvir também. Então ele diz, nós não temos recebido o Espírito desse mundo. Apesar de viver aqui, nem tudo que nós ouvimos ou que nós vemos, né, até que nos envolvemos nas questões de trabalho e objetivos, nem tudo isso entra no nosso coração ou na nossa mente. Nós não temos recebido o Espírito desse mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então a pessoa ela tem que estar aberta, né, para poder, sensível, com sensibilidade espiritual, para poder receber a orientação que vem de Deus, pelo Espírito de Deus, para que conheçamos o que por de Deus, aqui, o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Aí ele diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. É o que eu falava agora há pouco. Então a teologia, eu só fui me aprofundar melhor nas coisas para fazer sentido, para poder compreender melhor as coisas e fugir das heresias, claro, conhecendo a teologia. Né? Estudar a teologia é importante sim. Se alguém falar para você, não, mas esse negócio de teologia não funciona, isso daí é coisa de... Não, é muito importante. Você tem que conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Claro que o Espírito Santo, como diz aqui, ele vai te dar o entendimento para você saber conferir coisas espirituais com coisas espirituais. O que for material, você entende que é material. O que é de ser humano, você já vai entender que é inerente ao ser humano. O que é do ser humano, né? Isso é típico do ser humano, né? A nossa natureza humana, adâmica. Então você vai compreender, você vai começar a entender. O Espírito Santo te dá esse entendimento. Por isso que ele diz, disto também falamos, não de palavras ensinadas ou em palavras ensinadas por sabedoria humana. Muitas coisas que o Espírito Santo nos dá o discernimento, você não vai aprender na faculdade. Você não vai aprender na faculdade da teologia. Você vai aprender a teologia, muitas coisas, mas tem coisas que você não vai aprender na teologia. Você vai aprender com Deus.
Você vai ler aqui, Jesus falava, né? Eis que as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando você lê aqui, é o Espírito de Deus que vem sobre você. Você está bebendo de uma fonte espiritual. Claro que vai depender da sua intenção, né? Você senta aqui para ler a Bíblia e você lê só para resolver problemas, só porque você quer sair de uma situação, né? Ou como muitos que a gente conhece, quer achar versículo, texto, para poder respaldar o pecado dele. Você vai encontrar. Você vai encontrar texto aqui que, se você distorcê-lo, você vai conseguir respaldo para fazer as coisas que você quer. Que é o que a gente vê muito. Então é por isso que você tem que estar realmente sensível à voz do Espírito Santo, na humildade, né? Que você vê que Deus, na sua humildade, ele se fez homem. E o homem, na sua ignorância, toda hora tenta se fazer Deus, né? O tempo todo quer se fazer Deus. Deus se faz homem e o homem quer se fazer Deus. Falta de humildade. Então, quando você senta para ler a Bíblia, você tem que sentar para ler a Bíblia nessa humildade, de estar aberto ao entendimento do Espírito Santo. Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele diz, ó, disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Aí ele fala lá embaixo, no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então está aí o papel, um dos papéis do Espírito Santo, além de convencer o homem do pecado e outras coisas que nós vamos falar nos outros vídeos. Então você verifica que o homem natural não aceita. É por isso que você vê a dificuldade de as pessoas andarem com Deus. As pessoas andam nas religiões, elas andam nas denominações, elas aprendem sobre o líder, elas aprendem sobre quando aquela denominação foi aberta, elas entendem todo o trabalho social que acontece dentro daquela denominação, elas conhecem o fundador, conhecem as normas, as regras, as cerimônias, os dias, os horários, os grupos, ela sabe falar de tudo e fala muito bem. Mas quando você vê o comportamento que deveria ser de um cristão, honestamente ou legitimamente dirigido pelo Espírito Santo, você vê que falta. Você vê que falta. Não se assemelham ao Senhor Jesus, mas se assemelham aos seus líderes. Por isso brigam pelos seus líderes, defendem os seus líderes. Você não tem que defender ninguém de líder, de nada. Nós temos que defender a nossa fé, aquilo que Deus nos deu. Mas como que você vai saber, né? Se você não sabe discernir coisas espirituais com coisas espirituais? E se você não sabe discernir coisas espirituais com coisas espirituais, é porque você não valoriza. Você não compreende ainda o trabalho do Espírito Santo. Muitas coisas que você fica ansioso, é o Espírito Santo que vai fazer. Ele que tem que convencer. Ele que tem que trabalhar. Ele que tem que fazer isso. Mas falta essa confiança. Falta esse entendimento. Então, é sobre esse assunto que nós estamos falando aqui no vídeo, nesses vídeos, nesses próximos vídeos. Falamos ontem, estamos dando uma continuidade hoje, para que você possa meditar. Não vou nem falar muito para você poder meditar nisso que nós falamos aqui, tá certo? Olha só que sequência interessante que Paulo fala aqui. Os olhos não viram, os ouvidos não viram, jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aprendemos no vídeo passado, quem que ama? Aqueles que o amam não é aqueles que frequentam um lugar, ou aqueles que supostamente ali têm o nome de cristão ou leem a Bíblia. Isso não determina que você ama. Jesus falou que quem ama é o que guarda a minha palavra. Que aquele que não guarda não ama. Jesus deixou isso muito bem claro, já fizemos vídeo sobre isso, falando sobre isso, tá? Então, os olhos não viram, os ouvidos não viram, jamais penetrou no coração humano. Então, como é que a gente faz? Ele fala, mas Deus revelou pra gente pelo Espírito. O Espírito a todas as coisas investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Assim como o homem sabe das coisas do homem por causa do Espírito que nele está, assim também o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. E ninguém conhece as coisas de Deus se não for o Espírito Santo. Conhece até as profundezas de Deus. Então eu preciso do Espírito Santo. Então no próximo vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Por que Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber.
Nós vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante, tá certo? Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Mas eu vou pedir uma coisa importante para você. Não vou gastar o tempo explicando por quê, só vou pedir. No próximo vídeo a gente fala sobre o assunto, tá? Eu preciso que você se inscreva no canal e que você sim, claro, se gostar, dê o like e que você ative o sininho e compartilhe. Que você interaja, que você venha engajar conosco nesse trabalho do culto racional. Eu tomei conhecimento de algo que eu não vou falar aqui para não sair do assunto. Eu quero que o assunto que fique na sua cabeça, no seu coração, é o assunto aqui do vídeo. No próximo vídeo a gente fala sobre o assunto, mas eu preciso que você dê o like se gostar. Se esse vídeo te ajudar, dê o like. Se não, não tem problema, tá? Que você se inscreva no canal e que você possa engajar com a gente fazendo esse vídeo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, tá certo? No próximo vídeo a gente fala sobre isso, tá? Algo que eu descobri, a gente fala sobre isso. Por hora, fico com essa mensagem, né? Tá aqui, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. De fato, o são, né? Aí você entende a resistência que as pessoas têm sobre a Bíblia, sobre Deus e as coisas de Deus. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui na participação de hoje. Amanhã a gente volta com mais um vídeo aqui no canal do Culto Racional. Forte abraço para todos vocês.